Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. Hoje de manhã nós tivemos um momento tão especial aqui na presença de Deus. Como Davi falou, eu creio que essa noite não vai ser diferente, amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 João 2:27, eu creio também que vai ser projetado aqui. Nós estamos num tema muito especial esse mês. Eu gostaria de agradecer ao apóstolo Joel, pela oportunidade, e por acreditar, colocar a gente aqui. Deus é bom em todo o tempo. Eu falei pro Davi assim, Davi, que ele trouxe a palavra de manhã. Eu falei, você aumentou o nível, e agora? Mas como é o Espírito Santo que faz, a gente descansa nele, amém? Amém. Uma nova unção para o novo tempo. Em 1 João 2:27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém te ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Amém? E eu gostaria que nesse momento você imaginasse comigo 3 linhas do tempo. Amém? Você imaginasse uma linha do tempo ali naquela fase da escolar, que tem a pré-escola, o ensino fundamental 1. Vocês me falam se está certo, tá, gente? Ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, que antes era o antigo colegial. Quem era da época do colegial aí? O ensino médio, a faculdade, a universidade. Alguns preferem fazer ali um curso técnico. Amém também. Amém, gente? Tem ali o pós, mestrado, doutorado. Eu não sei se existe mais alguma coisa. Se existe, eu não sei. Mas esse é ali as fases escolar. Amém? E eu gostaria que você imaginasse essa fase. A segunda fase da linha do tempo é os discípulos, antes de encontrarem Jesus. E vocês imaginassem na terceira linha do tempo, nós aqui, amém? Amém? E desde a sua conversão. Na fase escolar, como nós já falamos, existem todas aquelas etapas, como nós falamos pré-escola, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio. Na pré-escola, nível mais raso. Quando elas chegam, aí o que acontece? Vamos naquela linha do tempo. Amém? Nesse estágio, os discípulos já tinham sido chamados para caminhar com Jesus. Imagina lá Pedro pescando, e como foi o chamado de todos os outros. E ficavam pasmos com tanto conhecimento que o mestre tinha e ensinavam para eles. Imagina assim, Jesus, o professor, amém? O mestre, ensinando todas aquelas coisas. Eles ouvindo Jesus ensinando ali, sendo chamados. Eles não tinham muita compreensão das coisas. O que eles sabiam é o que eles ouviam na sinagoga. O que eles sabiam sobre Jesus é que o povo falava. E o que os pais deles muitas vezes ensinavam dentro de casa. Mas eles só sabiam disso. Eles não conheciam quem era o mestre. Amém? E na nossa linha do tempo, antes de conhecermos Jesus, muitos ouviam falar esse nome. Jesus, Jesus, mas não sabia quem era ele. Mas não sabia. Aí quando você teve a sua decisão e você aceitou a Jesus,
você ficou sabendo que você tinha que confessar o nome dele para ser salvo. E que ninguém chegaria aos céus se não fosse por ele. Amém? Aí quando, gente, vamos assim, eu quero que vocês me acompanhem meu raciocínio, amém? Na segunda fase aqui, que seria no Fundamental 2, a leitura é mais apurada, você começou a se dedicar mais nas coisas de Deus, sabe? A compreensão para entender alguns textos já aumenta, teve um aumento da compreensão. Nesse estágio, você pegando na linha do tempo dos discípulos de Jesus, eles eram privilegiados com os ensinos que recebiam dele. E também começaram a ver alguns milagres que Jesus realizava. Amém? O nível estava aumentando. Eles começaram a ver coisas. Aí vamos supor você aqui na igreja, você já começou a perceber que era muito mais do que simplesmente aquele momento só da conversão. Você começou a se aprofundar mais ali na palavra de Deus. Você começou a entender mais o que Deus queria para você. Você começou a trabalhar na casa de Deus. Amém? Aí quando chega no ensino médio, as matérias física, química, matemática, a gente vai inaugurar uma escola aqui, amém? Amém? A gente vai chegar onde a gente quer, amém? Aqui na palavra. No ensino médio, as matérias como física, química, matemática se tornam mais difíceis. Tudo foi aprendido até aqui, tudo que foi aprendido até aqui dará uma base para o novo ciclo que virá. Nessa etapa, os discípulos estavam uma fase ali na outra linha do tempo. Nessa etapa, os discípulos estavam mais preparados e foram enviados por Jesus. Isso talvez seria um estágio, mas Jesus ainda estava com eles. Não tinha sido crucificado ainda. Em Marcos 6, 7 e 9, eles nos mostram esse envio. Mas Jesus ainda estava, como eu disse, no meio deles. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. E deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. O Espírito Santo, nesse momento, estava sob eles. Jesus deu poder para eles, para executar aquilo que eles estavam executando. Amém? Até o ensino médio, seus pais te acompanharam, não é verdade? Iam nas suas reuniões de pais. Quando tinham algum problema, eles iam até a escola para resolver. Até o ensino médio. Aconteceu algum problema, você tirou uma nota baixa, teve um problema com alguma pessoa lá da escola, os seus pais estavam lá para resolver essas questões. Agora chegou a faculdade, a universidade, tudo muda. Você escolherá o curso que será a sua possível profissão. O máximo que seus pais vão fazer é a sua matrícula. Te perguntar como você está na faculdade e se ficou em alguma DP. Não é verdade? E alguns, se você não estiver trabalhando, seus pais tiverem condições, vão pagar a sua mensalidade. Eles estão presentes, mas de uma forma diferente. Eles estão te acompanhando, porque você precisa crescer. Amém? A mesma coisa com Jesus. Ele está presente, pois Ele é onipresente. Mas você precisa crescer espiritualmente. Você está numa nova fase. Precisa descobrir quem é você em Deus e colocar em prática tudo aquilo que Ele ensinou. Claro que nessa linha do tempo, quando eu quis passar para você, tem gente que faz supletivo. Tem gente que passa, que é superdotado, passa de fase, já está na faculdade. Que entende mais rápido as coisas do reino. Mas vamos falar do ciclo normal da vida. Amém?
O reino espiritual, você até pode se preparar, fazer uma boa faculdade, ou um curso no reino espiritual, um curso de teologia, ou um curso apenas ali, um curso médio de teologia. Nós temos um curso muito bom. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, gente. O curso da Renovar School, amém? Amém, gente? Eu fiz o Davi, gente, é o máximo. Aí eu conversei com algumas pessoas que fez curso de teologia. Gente, todas as matérias do segundo ano, o pessoal fazia na faculdade. Aqui é praticamente uma faculdade, amém? É importante a gente se preparar. Mas tem algo que nenhuma faculdade poderá te ensinar. É quando a unção vem sobre a sua vida. E o Espírito Santo será o seu professor daqui por diante. Amém? Nenhuma faculdade pode ensinar isso. Lembra que eu li o versículo, o primeiro que eu li? Que diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Amém? Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhais confiança. Amém? Agora quem te ensina é o Espírito Santo. Glória a Deus. A unção do Espírito é a faculdade. No reino espiritual, a unção do Espírito é a faculdade. Ela vai ensinar todas as coisas. Agora, nesse momento, Jesus é levado aos céus. O Mestre foi levado. Mas Ele não nos deixou só. Ele deixou o Espírito Santo. Amém? Em Atos 2 diz assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Mas o que ocorre e que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Amém? A unção foi liberada. Foi liberada. Em Atos 3, os apóstolos saíram cheios do Espírito Santo. A partir do momento que a faculdade é nosso espírito, nós saímos cheios do Espírito Santo. E ninguém nem precisa te ensinar a pregar. Porque quando você abrir a sua boca, Ele será a sua voz. Porque Ele te ensinará todas as coisas. Amém? Em Atos 3, curas aconteceram. Gente, o que é Marvel e DC diante de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos? Leia para você ver. Sabe, gente, eu fico assim, é um dos livros, gente, que eu mais gosto. Eu mais gosto, né? Quando eu era assim, criança, eu queria ser a Mulher Maravilha, eu ficava girando. Lembra que a Mulher Maravilha girava? Gente, as coisas estão tão diferentes que nem mais a Mulher Maravilha gira. Gente, os que não são dessa época, né, dos filmes aí, a Mulher Maravilha girava, né? E virava a Mulher Maravilha, né? Porque sabe o que acontece? Você vê que muitas pessoas, muitos jovens, gostam muito de assistir esse tipo de filmes. Sabe por quê? Porque nós não somos dessa terra. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, coisas sobrenaturais acontecem. Nós vimos até aqui um discípulo que foi teletransportado. O que é, gente? A Marvel de si. Vai para Atos que você vai ver o que é verdade. Não é ficção. Amém? Em Atos 3, 6 e 8 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda.
E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e deu um salto e pôs-se de pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aí você continua em Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, o segredo está cheio do Espírito Santo, amém? Ele lhe disse, autoridades do povo e aos anciãos, e ao verem a intrepidez em Atos 4 de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha para dizer ao contrário. Em Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Amém? Ou você começar a orar e acontecer um terremoto? Amém? E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. E continua em Atos, gente, 5:18. E prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Amém? E conduziram-os para fora. Ele disse, tendo ouvido isso, logo aos que lhe estavam, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Eles estavam cheios do poder de Deus. E Estevão, em Atos 6, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pela qual ele falava. Pedro, João em Samaria, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém? Eu imagino Pedro, tipo, saindo raio do olho dele, assim, ó. Gente, a sombra dele curava. É coisa muito tremenda. Eu viajo no livro de Atos. E aí a gente vê Filipe, como eu falei, que ele foi teletransportado. Isso é coisa, gente, é coisa sobrenatural. Você pode ver isso em Atos 8:26. Lê lá, Atos 8:26 ao 40. Ele estava num lugar lá, falando com o eunuco, né, pregando para ele, né, tirando as dúvidas dele. Daqui a pouco ele estava em outra cidade. Sumiu, desapareceu. Glória a Deus. Quem é o Superman, Homem-Aranha, Batman? Nada contra, gente. Eu já assisti com meus filhos, sabe? Mas nós temos que crer no que é real. Nós somos sobrenaturais, amém? Nós estamos com o nosso coração no céu, os nossos pés na terra. Amém? Isso não é uma ficção, é uma realidade. Aconteceu e é a palavra de Deus. Amém? Você não nasceu para ser um crente normal. Acho que é o apóstolo Jéssica que fala sobre isso, né? Crente normal. Não dá para ser crente normal. Tem que ser crente sobrenatural. Nós não somos daqui, estamos de passagem. E coisas tremendas continuam a acontecer em Atos dos Apóstolos. A conversão de Paulo. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito. Ninguém podia fazer nada se não estivesse cheio do Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não muda? Porque a gente passa muito tempo em frente de uma televisão que não pode mudar a nossa vida, em frente de um celular que não pode mudar a nossa vida. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, coisas sobrenaturais vão acontecer, amém? Aí o que acontece? Não ficou só para os judeus. O Espírito Santo desceu sobre os gentios. E por isso que nós estamos aqui. Nós somos gentios. Glória a Deus. Em Atos 10:45 diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo,
pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes? E que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram para que permanecesse com eles por alguns dias. Atos 45, 48. Estou dizendo para você que Atos é fantástico. Precisamos entender que é necessário estarmos cheios do poder de Deus, pois o nível de guerra está aumentando. O nível de guerra está aumentando. Quem não for cheio do Espírito Santo não vai aguentar, gente. Vai chegar um momento que a nossa fé vai ser colocada em xeque. Se nós não estivermos revestidos do poder de Deus, a gente não vai aguentar. Eu lembro que nós estávamos há 2 semanas ministrando em Jundiaí. E em seguida nós tínhamos uma viagem para o Rio Grande do Sul. Todos aqui souberam da enchente que houve no Rio Grande do Sul. O aeroporto ainda não estava funcionando. E o aeroporto próximo que está funcionando, as passagens estão caríssimas. Estão caríssimas. E um pastor, sabe, nos pediu: Davi, tem como você descer para o Rio Grande do Sul e ministrar para a gente um congresso de adoração? E o Davi falou assim: eu posso, mas só, Davi, que não tem como. Sempre a gente traz vocês e paga a passagem aérea. Dessa vez a gente não vai conseguir, pelo que a cidade sofreu, pela situação. E ele falou: você poderia vir de carro? E nós fomos. O Davi falou assim: não, a gente pode. E nós fomos. Mas antes disso, lembra que eu falei para você que nós ministramos em Jundiaí? E nós estávamos numa mesa, terminou um culto, uma ministração. E naquele mesmo dia a gente ia ministrar de manhã. Terminou a ministração, nós iríamos pegar a estrada para o Rio Grande do Sul. E nós estávamos com os apóstolos sentados na mesa. E um dos apóstolos chegou para mim e para o Davi e falou assim: Davi, eu estou repreendendo 3 bruxas que querem pegar vocês na estrada. 3 bruxas que querem pegar você na estrada. E aí eu e Davi, recebemos aquela oração. E o outro apóstolo que estava na nossa frente, ele estava com o celular, ele falou: vocês viram o que está acontecendo? Levantaram um monumento no Rio Grande do Sul, uma estátua gigante, em adoração a Lúcifer. Uma estátua gigante. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. E aí, só que antes dessa ministração de Jundiaí, eu estava assim com uma dor muito forte no ventre, sabe? Uma dor assim muito esquisita. E eu fui ministrar em Jundiaí com dor. E eu falei: meu Deus do céu, eu tenho que ir para o Rio Grande do Sul e eu tô com essa dor, como que eu faço? E eu tomava remédio e não passava a dor. E eu falei: meu Deus, eu vou ou não vou? Sabe aquela coisa? Eu vou ou não vou? Só que o meu corpo pedia: não vai. Mas o meu espírito falava: vai. Sabe aquela briga que tava? E eu falei: eu vou. Quando chegou antes da Serra de Curitiba, o Davi parou numa casa casa do usuário. E nessa casa do usuário tinha vocês sabem, tem um cafezinho lá. E o Davi nunca enrola muito nesses lugares. E ele falou para os meninos assim, tava o Éber, o Silas, falou assim: gente, vamos tomar um cafezinho aqui. E ficou enrolando um pouquinho. Quando nós saímos, estava mais para frente tudo parado. 3 carretas se envolveram 4 quilômetros na nossa frente. E um acidente gravíssimo. E aí, Deus é tão bom que nós ficamos 5 horas. Vocês vão entender, Deus é bom, amém, gente? Deus é bom. Nós ficamos 5 horas parados na Regis Bittencourt. Deus é bom porque Ele nos guardou. Deus é bom porque nós estávamos perto de uma nem gente, um posto de gasolina, era uma lanchonete bem simplesinha. Mas tinha banheiro. Tinha como a gente comer tinha um pastel lá, bem simples, mas era tão gostosinho. E eu falei: Deus é bom demais, ficamos aqui. E esperamos as 5 horas. Quando deu 5 horas de trânsito, liberaram, que os caminhoneiros, eles têm contato um com o outro por rádio, e liberaram o trânsito. E a gente liberou, aí todo mundo saiu. Quando andamos não sei quantos quilômetros, se chegou a ser 10 quilômetros, 20 quilômetros. Que
muito mais que isso, mais ou menos acho que a gente andou muito mais que isso, porque já era serra para ir para Joinville, já era para Santa Catarina. Aconteceu outro acidente, envolvendo novamente 3 carretas. E uma era do exército, um dos caminhões, e ali infelizmente teve óbito. Um acidente muito grave, muito feio. E nós ficamos mais 5 horas parados na Serra de Curitiba para Joinville. Só que estava 1 grau a serra. E o meu pé congelava dentro daquela van, da nossa van. E eu falava, meu Deus, que luta para a gente descer para o Rio Grande do Sul. Que luta. Uma viagem que era para ser em 14 horas no máximo, com todas as paradas, levamos 30 horas. 30 horas. Nós, a gente, os meninos, sem almoçar, sem jantar, só com pastelzinho. Glória a Deus, tinha um pastelzinho. Quando chegamos lá, no Rio Grande do Sul, conversamos com eles para saber a situação, como estava, o local, a cidade, né? Teve pontos bem mais graves, que a água chegou muito alto, mas eles estavam ali se recuperando já de tudo aquilo. E quando o Davi começou a primeira ministração no sábado, no louvor, a dor sumiu totalmente que eu estava sentindo. Totalmente. Totalmente. Aí algumas pessoas, a gente contou esse testemunho para uma pessoa, e ela é uma pessoa muito de Deus, ela falou assim, aí as 3 bruxas, uma tentou pegar vocês antes de Curitiba, outras antes de chegar em Santa Catarina, e a seta, porque outra intercessora lá em Santa Catarina falou que ela estava sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo, e ela é uma intercessora do nosso ministério, uma dor no ventre mesmo. Quando eu falei para você, aconteceu a primeira ministração ali no Rio Grande do Sul, o Davi falou, vocês sabem o que está acontecendo aqui? Vocês sabem o que foi levantado aqui? É como se tivesse eles numa, sabe assim, anestesiado? Acho que tudo que eles viveram de enchente, de tudo, sabe? Na hora que o Davi falou, a gente vai entrar em guerra aqui, espiritual. E não era só nós. Cremos que tinha muitas igrejas ali entrando numa guerra espiritual a respeito disso. A gente sentiu que quando o Davi falou isso, é como se o semblante deles mudasse. E eles começaram a clamar de uma forma sobrenatural, para que não vingasse ali aquela adoração a Lúcifer, naquele lugar com aquela estátua. E nós fizemos isso numa igreja no sábado, outra igreja no domingo. Quando foi na quarta-feira, nós recebemos uma notícia que teve um decreto no Rio Grande do Sul que proibiu a adoração àquela estátua. Que proibiu a adoração àquela estátua. Não é porque nós descemos para lá, mas Deus usa a adoração, amém? A adoração é uma arma de guerra. E quantas guerras na Bíblia foram ganhas através da adoração? E nós entendemos o porquê de tanta retaliação. Foi uma das viagens mais difíceis que eu fiz. Nós chegamos tão exaustos lá. E depois de 2 horas a gente tinha que ministrar. Depois de passar sem dormir, na serra, no frio, todo mundo sem comer direito. Mas você pergunta para mim, eu me arrependi de ter ido? Nunca. Amados, nós temos que saber quem nós somos em Deus. Há uma unção sobre a nossa vida. Há uma unção de capacitação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você. A hora que você compreender isso, o inferno vai tremer. E sabe que muitas vezes aconteceu? Eu creio que é uma noite de ativação. Uma noite que Deus vai derramar uma nova unção sobre a sua vida. Porque talvez o seu coração, de tanta luta que você tem vivido, você sente que a sua fé tem minguado. Você tem se apagado. O Espírito Santo habita em você. Ele habita. Só que ele é educado. Agora, se você se levantar em fé, Espírito Santo, vão para cima, vão para a guerra. Jesus, vão para a guerra. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Amém? A unção de Deus, ela quebra todo o jugo. Ela quebra todo o jugo.
E o Espírito Santo quer te encher novamente. Amém. Amados, eu já contei para vocês, para muitos aqui, muitas vezes a minha história. E quantas histórias tem aqui? Mas nada pode te parar. Nada pode te parar. Porque para mim, na minha mente, é inconcebível você acordar, dormir, acordar, dormir, se alimentar, assistir TV. Tem que ter algo maior. E tem algo maior. Porque uma vida muito medíocre. Muito medíocre. Você é uma pessoa, você é amado de Deus, cheio do poder de Deus. Já foi derramada a unção sobre a sua vida. E ela te ensina e te capacita em tudo que você for fazer. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Há um fogo que vem do céu, amém. Glória a Deus. Ele é bom. Ele é bom em todo tempo, amém. Ele é bom em todo tempo. E se você está tão machucado por causa das situações da vida, das coisas que te abateram, e você sentiu que parece que não é mais a mesma coisa, que o seu coração não queima mais pela presença de Deus como antes, ou apenas você está cheio de Deus e fala assim: não, eu estou cheio, mas eu quero transbordar. Independente da condição que você esteja aqui, nós vamos saber quem está de um jeito, quem está de outro. Mas o Espírito Santo, Deus sabe. Amém?